Fala pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à 18ª edição do Latinoware, o Latinoware 2021, de forma totalmente online. Para começar aqui a primeira atividade do Espaço Venezuela, eu vou convidar aqui o Ceni, Juliano Ceni, que ele vai falar com a gente sobre iniciando uma automação na rede. Beleza? Me E aí, ouve, Bruno? Juliano? Tudo tranquilo? Tô te ouvindo bem aí. Eu acho que a galera também tá me ouvindo bem aí, né? Vou ver no chat aqui, tá, gente? Então, conforme a gente vai se interagindo aqui, a gente vai conversando aí. A ideia da palestra, como a temário de todo o Espaço Venezuela já vai te ensinando detalhinho as outras palestras, eu quis trazer aqui para vocês por que automatizar. Para que eu preciso realmente fazer isso? Porque eu tinha um script ali que resolvia a minha vida e assim por diante, né? Então, o objetivo aqui, esses 25 minutos aqui para a gente conversando, é exatamente trazer uma visão, uma experiência que eu tive até recente, de clientes recentes, a gente falando desses problemas de decisões, por que automatizar. E, é claro, no finalzinho eu vou mostrar alguns comandinhos básicos para todo mundo aí, para a gente falar. Então, só para a gente seguir a agenda aqui, tá? A agenda aqui para a gente não se perder, falar um pouquinho aí do meu currículo, falar o que é um pouquinho de NetDevOps, falar algumas ferramentas que são um conjunto, né, na verdade, de ferramentas que a gente tem que utilizar nesse ambiente. Se eu preciso realmente automatizar, né, o que me leva a automatizar, né, aonde eu coleto essas informações que vai me tomar a dor da decisão de automatizar, um checklistzinho básico para a gente ali fazer e a agenda das próximas palestras aí, ok? Então, falando um pouquinho de mim aí, eu sou um prestador de serviços, que eu tenho mais de 18 anos aí de mercado aí já, trabalho com redes, muito tempo de redes, essa empresa que eu estou até aqui presente neste momento, né, que eu estou fazendo essa transmissão com vocês, é uma indústria que fabrica equipamentos para telecomunicações, tá? Depois vocês podem acessar o site deles lá e ver. Vocês vão ter aí uma gama de experiência minha na área de customização de Linux, montagem de redes, e nos últimos 8 anos eu estava muito numa empresa de telecom, cuidando da gestão dela, dos seus conhecimentos, né, de resultados para ela, nesses 8 anos que eu fiquei lá dentro. Né? Então a gente saiu de um provedor de interior e assumiu aí praticamente 150 cidades aí no estado de Minas Gerais. Mudando aqui. Então, a gente, propriamente dito, né, tem uma cultura de sopa de letrinhas e assim por diante, que eu acho que a gente se perde aí no abecedário que aparece nas falas do dia a dia. Eu mesmo vou ser bem honesto com vocês. É tanta sopa de letrinhas, DevOps, NetDevOps, cultura ágil, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, que aí você faz. Se você pegar, você vai ter mais do que o dicionário Onério só com essas siglas e palavras que existem. Mas o que eu quero trazer para vocês é o quê? DevOps é uma cultura, é uma metodologia de várias atividades, com várias ferramentas, junto com o desenvolvimento ágil, que trouxe performance para o ambiente de infraestrutura de servidor. O NetDevOps é a mesma coisa que o DevOps, só que aplicado na rede. Literalmente. Não há nenhuma diferença nisso, só que existem algumas outras metodologias utilizadas, mas leva a mesma cultura. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Não há diferença entre DevOps e NetDevOps, porque para um sysadmin, né, para aquele bom e velho analista de data center e assim por diante, ele já faz um pouquinho de rede, ele já faz um pouquinho dos servidores, ele já transformou toda aquela sua metodologia de trabalho em código e assim por diante. Já o mundo net, né, de telecom, ele está acostumado de uma forma muito arcaica ainda. Qual que é esse mundo arcaico dele? Literalmente, aquele tradicional
analista de rede, ele está baseado em quê? Ele conhece Spanitree, ele conhece os protocolos de roteamento, ele conhece QoS, ele conhece sobre designer de VPN, ele conhece sobre VoIP, ele conhece de novo de Spanitree. Mas por que de novo? Porque, cara, o cara que tem que ser analista de rede, o cara, né, antigamente, o cara tem que ser muito foda em Spanitree, porque tem muita rede que não se baseia em protocolos de roteamento. Então, o cara tem que saber, quando fecha um loop na rede, como resolver isso rápido, né? Fiber Channel, políticas de segurança, MPLS, DWDM e assim por diante. Linguagem de programação, essa pessoa sabia de TCL, EEM e alguns shell script que ele fazia malucão para resolver o dia a dia dele. E a ideia aqui é exatamente o quê? Cara, eu entendo o seu script? Não, né? Por quê? Você fez ali para sanar uma dor. Com isso, eu consigo levar esse script seu para outros patamares? Eu não consigo levar esse script para outros patamares. Por quê? Ele foi desenhado para um único cenário. As ferramentas de automação, ela te leva para o cenário que padronizado, onde com compliance consegue realmente dar valor ao seu trabalho. Que esse é o nosso maior desafio hoje. Nosso maior desafio é sempre tentar levar uma forma diferente de resultados. Alcançar esses resultados de uma forma rápida, ágil e, ao mesmo tempo, documentando ela. Ok? E aí a gente tem o quê? O bom e velho analista, ele está lá, abrindo o seu terminal, dando enable lá nos equipamentos, entrando com a senha, configure terminal, configure interface, gigabit, ethernet 0/1, parará, e aí entra com os outros comandos. Gente, imagina fazer isso todo santo dia. Era isso que eu fazia, todo santo dia. Entrava no equipamento para fazer o troubleshoot, para analisar, para fazer aquela solução do problema. Que às vezes ela foi ocasionada por tempos e tempos de várias pessoas ter passado pela empresa e não ter seguido um padrão de implementação, um padrão de configuração dos equipamentos. O padrão era aquele melhor para aquela solução daquele momento, né? Não se caiba aqui o julgamento do gestor, mas se cabe aqui por que nós estamos falando de time ágeis e eles não levantaram a mão e falaram assim, não está padronizado, vamos sentar aqui, vamos criar um padrão e vamos executar? É isso que os times ágeis hoje têm que fazer, eles são auto-independentes o suficiente para tomar essas decisões, para que possa tomar essas decisões de nomenclatura, de configurações para aquela região ou para aquele ambiente, qual que é o mais rápido, qual que dá para ser repetitivo, e isso ser automatizado e assim por diante. Então, esse é o mundo que está virando, né? Então, nós temos aí o que é realmente um analista NetDevOps. O analista NetDevOps, ele saiu daquela mesmice de ter que ficar atendendo os roteadores, ser um especialista naquela arquitetura, naquele vendor específico. Eu deixo de ser isso e começo a ser o quê? Um pouco mais gestor, um pouco mais fundamentalista só. Eu não preciso ir no escovar o bit. Eu vou, aos poucos, levando este conhecimento na sua totalidade. Então, eu não preciso mais saber de Layer 2, Layer 3, no detalhinho, no bit, como é que escova aquele bit e assim por diante. Eu não preciso mais saber na escovação de bit do QoS. Eu preciso saber muito bem como a segurança dos equipamentos de rede ele é segmentado. Então, existe roteador, existe firewall, existe switch, mas como é que eu aplico a segurança neles? Existem formas para firewall, existem formas para switch, existem formas para router. Então, essa é a vantagem de você conhecer. Você não precisa saber detalhadamente, porque isso que a gente faz é as ferramentas.
você já vai ter que saber de Linux, né? Principalmente na parte de rede, containers, se você for subir um Docker, um Kubernetes ou assim por diante. Cloud, principalmente cloud hoje, porque muitas empresas estão saindo da Amazon, né, por causa de custos, e voltando para o seu cloud private, mas não estão abandonando 100% a Amazon, então estão fazendo esse misto. Então você tem a mistura do cloud, do cloud público com cloud private. E aí conseguindo uma melhoria de disponibilidade do serviço na rede para os usuários. Tem a área de IoT. A IoT vem cada vez crescendo mais, gente. E não estão pensando na segurança ou na grande escala de configuração que tem que se fazer em cima desses equipamentos, né? Muita gente começa ali um projetinho, 30 equipamentos. Ah, vou ali, configuro rapidinho, coloco, o meu chefe vai gostar. Mas esquece que desses 30, a segunda fase do projeto entra 1.000, entra 2.000, entra 3.000, 10.000, 40.000 equipamentos. E aí, o que você faz? Chora, né? E aí você tem o modelo de programação e a função de virtualização para network. Então, você pode virtualizar um roteador dentro de uma caixa de roteador e ali chamar uma instância exclusiva de BGP e tal, e assim por diante. O analista DevOps, ele também tem que saber das suas plataformas que ele está trabalhando. Então, ele tem que saber de Linux, ele tem que saber do container, e falando de cloud, ele tem que saber muito bem dos microserviços, porque muita gente tem pego a cloud e montado ele como um servidor virtual, e não é isso. O objetivo das clouds hoje, né, a Amazon, o Google e assim por diante, não é oferecer uma infraestrutura ali de um servidorzinho. É literalmente pegar os serviços e usar esse agregado de serviços que eles oferecem, de produtos que eles oferecem, e utilizar isso como pequenos produtos da sua solução inteira. Ok? E saber principalmente a nível de programação, tá? Então, a nível de formatação, tem que saber de JSON, tem que saber de YAML, tem que saber de Python, netconf, REST, tem que saber de controle de versionamento, Git, GitLab, e aí vou até mais antigo. Quem é mais antigo aqui gostava do SVN, né? A Daí que eu tô vendo aí que está na plateia aí, adora um SVN. Vai me bater depois. Mas para quem é da velha geração da comunidade software livre, o SVN era o que salvou muitos códigos para a gente. Mas quando eu falo muitos, foi muitos mesmo, tá? Então, até vi um Git que foi revolucionário no seu controle de versionamento e trazer muita estabilidade para os códigos e as falhas que aconteciam no SVN. Passando para frente. Para ser um NetDevOps hoje, não adianta, não tem uma única solução. Ele é um conjunto de ferramentas que você tem que utilizar. Quais são elas? Gente, aqui está um bocado que vocês podem ter. Tem o Glade, tem o Git, tem o JKeys, tem o Bumble, tem o Docker, tem o Kubernetes, tem o Ansible, tem o Puppet, tem o Chef. E aí, vários outros que tem aí no mercado aí para vocês estudarem. Aqui o meu objetivo é trazer para vocês o que eu aprendi, tá? Nós não vamos entrar em nenhum detalhe minucioso aqui, mas é no poder de decisão que teve, tá? Por quê? No decorrer do Latinoair, na Sala Venezuela aqui, vocês vão ter várias palestras falando do Ansible, do Terraform e de outras ferramentas aqui no detalhe. Então, não vou trazer isso aqui muito no detalhe. Para quem está esperando aí um telinha preta, ou abrir terminal, ensinar a instalar, não espera isso não, porque não é esse o objetivo daqui hoje, ok? E aí, o que acontece? Você está lá na sua mesa, trabalhando, de repente você recebe um e-mailzinho. Um e-mail falando o seguinte, que a empresa contratou uma auditoria e essa auditoria passou um scanner na rede que os seus simples 100 equipamentos de rede está com grandes vulnerabilidades na rede.
Aqui eu trouxe um gráficozinho só para assimilar um trabalho que eu tenho feito numa empresa aí no mercado. São, em vez de 100 equipamentos, são quase 40 mil equipamentos. Então, só para vocês verem como é que a escala do gráfico triplica. Mas você pega esse gráfico aqui e começa a analisar como? Com uma visão de gestão. Como é que eu vou acessar 100 equipamentos para corrigir mais de 40 vulnerabilidades ao mesmo tempo? Ou não ao mesmo tempo, mas nós estamos na era agora das invasões, das criptografias dos discos aí, de perca de informação, Bitcoin para lá, Bitcoin para cá, casos recentes aí da Renner, né? Então o mundo agora está obrigando a gente a ser ágil nessas correções. E muitas dessas correções não dá para fazer simplesmente com o script. Tem que também fazer o upgrade do equipamento. Então, você tem que mandar uma massa de arquivos para dentro desses equipamentos. Você tem que programar janelas de update. Só que você tem que fazer isso de uma forma muito ágil e muito rápida, né? E com detalhe. Qual é a possibilidade que isso pode falhar? Quase zero. Você não pode errar. Um erro, você pode parar uma operação que vale milhões de reais. Então, são decisões pesadas. Ah, mas, Sênio, o que você está falando não é o meu cenário. Eu tenho aqui um setorzinho, as estações aqui. Nós somos 80 funcionários. Cara, se você errar um upgrade aí de um switch seu, você está deixando 80 funcionários sem trabalhar. São 80 funcionários que a hora de trabalho dele, se você mostrar isso no resultado para o seu gestor, ele vai assustar. Porque uma hora parada pode ter custado para ele quase 500 mil reais de mão de obra parada. Ok? E aí, o que nós temos? Espera aí que a tela travou. Qual a tomada de decisão? A tomada de decisão é contratar um time de expert para resolver isso. Ou eu contratar um curso, uma empresa, alguém que domina uma ferramenta para a gente tentar automatizar isso. Que decisão que vocês tomariam? Deixa eu ver no chat aí rapidinho, hein? A gente só tem mais 7 minutinhos aí. Quem está no chat aí, que decisão vocês tomariam aí? Deixa eu virar aqui para o chat. Ninguém aqui? Beleza, vamos embora. Eu tomaria a decisão de aprender. Por que aprender? Porque quando você está na sua empresa e você traz esse conhecimento para dentro, você ganha uma vantagem enorme de produção. Qual que é a vantagem de produção disso aí? A vantagem de produção é que nós conseguimos transformar esse aprendizado dentro da larga escala, dentro da planta. Que você que sabe o dia a dia, a empresa terceirizada não sabe o dia a dia, não sabe as suas dores, não sabe como é que é negociar com a pessoa gestora para poder fazer uma parada no ambiente, para poder fazer o upgrade, para mostrar as dores que acontecem, né? E com a ferramenta de automatização, a gente consegue trazer esses resultados, dar essa visibilidade para os gestores, que essa é a vantagem de uma ferramenta de automatização. Você não está ali só rodando script, resolveu o problema e você, na sua telinha preta, no seu conforto, resolveu o problema. Não, hoje nós somos obrigados a devolver isso como resultado. Deixa eu só mudar aqui, só um minutinho. Travou. E aí eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do conhecimento do Ansible, tá? O Ansible, gente, nada mais, nada menos, é uma ferramenta de automatização. Espera aí que travou minha tela aqui. Ixi, espera aí, Bruno. O Ansible é uma ferramenta de automatização, né? A cultura NetDevOps, eu não vou nem falar só do Ansible, mas toda ferramenta de automatização, a gente tem que ter uma visão
desses pilares dela, tá? Então, ela tem que trazer cultura. Ela não pode ser simplesmente uma ferramenta, os métodos que você está aplicando ali não tiver nada integrado com o NetDevOps, não vai trazer nada para você. Então, ela tem que trazer cultura, tem que trazer métodos técnicos. Então, você vai ter uma linguagem ali, uma forma de escrever esses scripts, uma forma de interagir que ele seja multivendor, que é outros pilares ali. Vai te ajudar o seu gestor a tomar as estratégicas mais corretas para o ambiente. Vai conseguir fazer um paralelismo. Então, ele consegue acessar os equipamentos naquele mesmo minuto que você disparar o comando. Não é linear, que faz aquele, espera, faz o próximo, espera e assim por diante. Você vai ter uma rastreabilidade, que aí você vai saber quem é que fez, quem é que deixou de fazer aquilo, né? Quem é que fez a alteração naquele equipamento, quem é que deixou de fazer, veio do servidor, mas quem gerou o arquivo, quem executou. Você consegue pegar todas essas informações. Ele vai trazer uma conformidade para a sua rede, porque você consegue trazer uma aplicabilidade de comandos, uma padronização dos seus equipamentos muito maior. E você vai trazer a agilidade. Junto com a agilidade, você vai trazer a redução operacional. Atentem-se a isso. A redução operacional é sua hora trabalhada. Não significa que você perdeu o seu trabalho porque você conseguiu automatizar. Pelo contrário, você otimizou tanto o seu tempo que o tempo livre que você tem, você vai focar em outras dores que uma automação não consegue fazer. Ok? Então, não levem o medo disso aí. E é interessante que eu trouxe aqui para vocês esse desenho. Como é que você tem que projetar uma automação, um projeto de automação de rede, tá? Literalmente, imagina o seguinte. Tem seu analista, que está ali no turno, cansado, 24 horas, parará, mas ele pediram para fazer uma correção no file. O que ele faz? Vai lá no Git, tem um playbook lá, que é um livro de comandos, tá, gente? Que vai fazer aquelas regras já pré-definidas. Já está pronto. Vocês concordam comigo que as regras são sempre as mesmas? Só muda quem vai aplicar, praticamente? É exatamente isso, para isso que serve o Ansible. Do Git, ele manda para o Jenkins manda para um ambiente de virtualização dos equipamentos, que aí nesse cenário aqui eu estou trazendo o IVE. Quem não conhece o projeto, pode pesquisar aí, é muito interessante esse projeto, ele é open source, e você consegue utilizar aí em vários desktops para você simular. Eu uso ele muito para treinamento e aprender a mexer alguns equipamentos que eu não tenho conhecimento de rede, tá? Dele você vai cair do IVE, o Jenkins deu ok, o comando funcionou, o Jenkins manda para um servidor proxy de acesso, esse servidor proxy de acesso vai realmente acessar os equipamentos e aplicar os comandos. Então, essa é a minha sugestão de topologia para vocês, tá? Que eu não estou adentrando se vai estar em cluster, se vai estar isso, não sei o quê. Aqui nós estamos falando bem beabá mesmo de uma estrutura para você começar a montar o seu projeto de automação, tá? Se você vai montar um cluster, vai montar alguma coisa, aí é outros 500, ok? E aí a gente tem o quê? Trouxe aqui para vocês como instalar o Ansible. Então, você simplesmente vai lá, baixa o COO aí, essa apresentação vai estar disponível para vocês aí depois. Baixa o Pipe, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Instala o Pipe com o usuário Ansible. Instala o Paramico, tá? Com o usuário Paramico. E usa a instalação do Pipe. Instalou o Pipe, depois é só instalar o Pipe install Ansible. Fim. Não tem mistério, tá, gente? E aí, como aqui na janela da Venezuela nós vamos ter aqui várias palestras que vão ensinar no detalhe o Ansible, vocês podem me procurar depois que eu ensino só alguns macetinhos aí de como usar as coisas. O Ansible tem essas linguagens como estrutura. Tem o netconf, o YAM, que aí vocês podem fazer. E eu peço para vocês fazerem um favor para vocês mesmos.
Essa é uma frase do Joel J, que eu uso para mim, que eu quero trazer para vocês. Façam-me um favor, sempre se desenvolvam, sempre busquem informação. É o que vai ter aqui no Latinoair para vocês. Muita formação, muita informação, muitos insights para vocês conseguirem alguma coisa, tá? Para vocês aplicar no seu dia a dia de trabalho. Então, muito obrigado. Tá aí meu Instagram, quem puder me segue aí no Instagram. Meu telefone também de contato para quem tiver